Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir, compartilhando destas reflexões em busca da valorização da vida. E neste último programa do mês de outubro, temos a nossa querida Patrícia com o tema Reencarnação, Trajetórias Luminosas, que carinhosamente a nossa amiga preparou para nós. Tomara que possam lhe falar ao coração. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e a paz de Jesus continuem em nossos corações. É com muito amor no coração que me encontro aqui realizando esse último programa no mês de outubro. Nesse mês, o tema abordado foi reencarnação, relembrando o que se encontra no túmulo de Allan Kardec em Paris. A inscrição que resume o pensamento espírita a respeito do assunto. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A citação consta também do livro O que é o Espiritismo. Iniciarei nossa reflexão com uma música intitulada Reencarnação do Grupo Bem. E ela é assim. Já parou para refletir o que você faz aqui? De onde veio, para onde vai? Se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. A reencarnação, então, é uma de nossas leis morais. É um dos princípios básicos do Espiritismo. Nós vamos encontrá-la muito bem explicada na terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. Nos permite compreender o mecanismo da evolução através da justiça divina. Na noite de hoje, então, abordaremos o tema a reencarnação, trajetórias luminosas. Estamos encarnados nesse mundo escola, cada um de nós criados por Deus, espíritos simples, ignorantes, tendo o mesmo princípio, sem privilégios, cada um com sua trajetória reencarnatória.
Há espíritos com trajetórias luminosas, espíritos que não deixaram a candeia embaixo do alqueire e iluminaram toda a humanidade. Muitas foram as trajetórias luminosas, mas escolhi falar basicamente sobre João Evangelista Francisco de Assis. A nobreza de alma desses dois é compatível e tanto o evangelista quanto Francisco desempenharam grande missão na terra. Célia Tromboli nos presenteou com a música Francisco de Assis. João e a Inquisição, a Santa Guerra, humano sangue enxovalhando a terra. Quanta aflição, quanta ambição, onde o amor que eu deixei, João. Vai, Francisco, vai andando devagarinho, dando oi para a natureza, dando viva ao passarinho. Vai seguindo pela estrada, vai sentindo a madrugada, vai olhando água corrente, saudando o rio alegremente, ouvindo Jesus perguntar: Francisco, será capaz de fazer que a sua guerra seja a implantação da paz? Vai, Francisco, vai andando devagarinho, dando oi para a natureza, dando vida ao passarinho, ensinando simplicidade, vivendo caridade, mostrando amor e bondade como roteiro de felicidade, levando Jesus na mente, Jesus no coração, vai saudando toda a gente, trazendo Jesus à multidão. Vai, Francisco, vai andando devagarinho, dando oi para a natureza, dando viva ao passarinho. Foi João, foi Francisco, sempre a Jesus seguir, pelas pegadas do Mestre, apontando o evoluir, vivendo o amor, pregando o amor, cristianismo reavivando, mostrando ao povo de novo o verdadeiro Cristo voltando. É o amor, só o amor, João. Eu aconselho, queridos irmãos, assim que puderem, busquem essa música. Estou compartilhando com vocês a bela letra que nos fala de João Evangelista e Francisco de Assis. Algumas fontes mediúnicas fazem menção de o apóstolo João Evangelista, em pretérita reencarnação, ter sido Francisco. Vamos então falar um pouco sobre a trajetória do nosso querido João, o João Evangelista, um dos apóstolos de Jesus. Encontramos referências evangélicas sobre ele em Mateus, em Marcos, em Lucas, no Atos dos Apóstolos. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, o maior. Sua mãe, Salomé, é citada 2 vezes, uma em Marcos e outra em Mateus. Alguns estudiosos suspeitam que Salomé tenha sido irmã de Maria Santíssima. Dessa forma, Jesus seria primo dos filhos de Zebedeu
explicando em parte a fraterna intimidade existente entre eles. Nasceu em Betsaida, na Galileia. É autor do 4º Evangelho, de 3 cartas destinadas aos cristãos e do livro Apocalipse. O seu Evangelho difere dos outros 3 chamados sinóticos ou semelhantes, porque a narrativa de João enfoca mais o aspecto espiritual da mensagem de Jesus. João considera-se o discípulo amado, afirmação admissível se generalizada. Era muito jovem à época do Mestre e na crucificação foi designado por Jesus para tomar conta de Maria de Nazaré. João viveu o final de sua existência em Éfeso, onde teria escrito o seu Evangelho e as suas epístolas, durante o governo do imperador romano Domiciano. Foi exilado na ilha de Patmos, escrevendo aí o Apocalipse. Morreu idoso, tomando conta da igreja que ali existia, possivelmente no ano 100 da era cristã. João e seu irmão Tiago Maior foram chamados por Jesus de Boanerges, filhos do trovão. Integrava o núcleo inicialmente convocado por Jesus, participando destacadamente, junto a Tiago Maior e a Pedro, do principal grupo do colégio apostolar. João, então, vem numa outra existência como Francisco de Assis. A missão de Francisco foi bela e apresentava objetivos específicos. Mais do que se entregar à pobreza e viver para Cristo, foi-lhe dada a tarefa de educar pelo exemplo. Quando desce à terra, enviado por Jesus, o cenário religioso que encontra é lamentável. Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, explica que a espiritualidade maior, antevendo os projetos da Igreja Católica em estabelecer a Inquisição na Terra, envia Francisco de Assis como antídoto a este mal. Francisco de Assis nasceu em 26 de setembro de 1181, na cidade de Assis, Itália, com o nome de Giovanni di Pietro Bernardone. Era filho do comerciante italiano Pietro de Bernardone, dei Miricone e de Pica Porlemonte, e tinha origens francesas. A família fazia parte da rica burguesia de Assis e tinha prestígio no nome e nas posses financeiras. Francisco era chamado pela família de Francesco, nome cuja origem não foi determinada ainda hoje. Em Assis, o menino ficou conhecido como Francisco, ou seja, o pequeno francês. Quando jovem, participava das atividades comuns aos homens de sua idade. Alistou-se em 1202 como soldado na Guerra de Assis contra a Perúgia. Foi capturado e passou cerca de 1 ano preso, à espera de ser resgatado. Conta-se que, ainda jovem, ao adentrar um templo católico em ruínas,
teve uma visão de que Jesus lhe disse: Francisco, restaura minha casa decadente. Tomando no sentido literal as palavras, iniciou um trabalho de reforma da pequena igreja, não assimilando no momento a transcendental mensagem do Cristo, a qual se referia ao estado lamentável em que se encontrava o cristianismo, a casa de Jesus. Viveu uma conversão brusca em sua juventude, passando de jovem mundano à vida religiosa de completa pobreza. Chamavam-no de louco e demente e atiravam nele pedras e lama nas praças. Seu pai engrossava o coro de insultos, revoltado pelo fato de o filho não lhe seguir os passos. Arrasta Francisco violentamente para casa e prende-o em local escuro da residência. Desejava por todos os meios provocar no filho a desistência aos ideais que este havia escolhido. Como não conseguisse seu intento, passa a açoitar o garoto. Nada disso teve o poder de desanimar Francisco. Sua mãe, no entanto, era portadora de uma docilidade acolhedora. Vendo o sofrimento do filho, procurou persuadi-lo a mudar de ideia, mas estava claro que ele não faria. Ao constatar este fato, a mãe decide desobedecer a seu marido e solta o filho do cativeiro, libertando. Seu pai não se conformou e quis retirar de Francisco tudo o que ele possuía. Levou-o ao bispo, tentando formalizar a renúncia à fortuna. Francisco não se embaraçou com a situação, já que o pai pretendia deixá-lo sem nada, apressou seu filho para atender ao desejo do genitor. Francisco pôs-se nu diante de todos, inclusive do bispo, como sinal claro de que não desejava a fortuna do pai, nem a aprovação de quem quer que fosse. Seus votos já estavam feitos, sabia qual era sua missão: casar-se com a pobreza e servir o Cristo. Deixou de lado as regalias que sua condição familiar possibilitava para viver em cabanas. Sua vivacidade atraiu outros adeptos e resultou mais tarde na ordem dos frades menores, hoje conhecidos como franciscanos. Francisco, denominado de Poverello, o pobrezinho, é biografado como homem simples e humilde, buscando Cristo como modelo. Exemplificou os princípios cristãos ao longo de sua vida, preocupado com o seu semelhante e afastado da vaidade e do orgulho. Recusava posses, o que justifica o fato de que exonerou as ordens eclesiásticas e promoções sacras, nunca se tornando sacerdote. Certa feita, fez uso de várias peças valiosas de sua família e as vendeu na cidade de Foligno. Ao retornar para Assis, sua cidade natal, no meio do caminho, encontra uma igreja muito antiga, ruindo aos pedaços. Tratava-se de um templo erguido em homenagem a São Damião. Me lembra a música A Igrejinha de São Damião. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor, com que o mundo abandonou. Cada pedra do chão
Construo o templo do coração. Cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Lá dentro encontrava-se um sacerdote pobre que cuidava da igreja. Francisco beijou suas mãos e pediu para ali morar. O sacerdote estranhou a disposição do jovem, pois já havia visto Francisco em seus devaneios mundanos pouco tempo atrás. O líder religioso decide não aceitar o dinheiro, mas consente que o jovem de Assis venha morar no templo religioso. Convicto de sua missão, Francisco joga pela janela a farta quantia em dinheiro que havia recebido, desprezando-a como se nada fosse. A partir deste episódio, ocorre sua aproximação com a igreja. Seu apostolado estava iniciado. Convencido de seu compromisso, decidiu restaurar a igreja de São Damião. Com suas próprias mãos, reergueu a casa de Deus, conferindo-lhe nova expressão. Neste local foi fundada mais tarde a Ordem das Senhoras Pobres e Santas e Virgens, aproximadamente 6 anos após a conversão de Francisco. Não satisfeito, o apóstolo continuou seu trabalho, mudou-se para outra cidade, reformando com o mesmo entusiasmo outra igreja. Em seguida, foi a Porciúncula, onde havia um templo cristão dedicado a Nossa Senhora, que estava completamente abandonado. Reformou-o da mesma forma, trabalhando arduamente. Passou a vestir-se com um hábito de ermitão amarrado com uma correia e andava com um bastão. Concluída sua tarefa de reforma das igrejas, decidiu iniciar longo trabalho de pregação, com o objetivo de auxiliar os irmãos que se encontravam em erro. Seu poder de transformar as almas era imenso e falava na terra vendo as belezas do céu, sedento por divulgar as maravilhas que tinha experimentado. Francisco resolve angariar irmãos para ajudá-lo na tarefa de divulgação do cristianismo. Francisco renovou a vivência do catolicismo na época, conservando o hábito de viajar a pé pelas localidades, pregando, vivendo completamente das doações que recebiam. Para Francisco, o Evangelho deveria ser seguido à risca, com todo o rigor, imitando a vida de Jesus. Enalteceu o dom da caridade, pregando o amor à criação de Deus, à natureza, aos animais e, sobretudo, ao ser humano, valorizando especialmente os mais pobres. Chamava a todas as criaturas de irmãos e se considerava a menor delas. O nome de Francisco, a este tempo, já se tornara referência. Por onde passava, sua fama se espalhava e vinham a ele pobres, nobres, sábios, leigos e doentes do corpo e da alma, todos famintos pelo alimento espiritual que fornecia o apóstolo. Um de seus maiores ensinamentos era se fazer menor, repudiando toda lisonja e vaidade, e por esta razão funda a Ordem dos Frades Menores. Com este nome, pretendia demonstrar que não procurava posição de destaque e fazia questão
de que seus seguidores se orientassem pelos mesmos princípios. O exemplo da vida franciscana contagiou falanges de seguidores e estes se compraziam em seguir os passos de seu mestre. A ordem conseguiu tarefa bem difícil: fundar na terra uma irmandade verdadeiramente fraternal, baseada nos preceitos do Cristo, obra que só poderia ser liderada por Francisco de Assis. Em vários momentos da vida de Francisco, encontramos passagens de visões, a mediunidade de Francisco de Assis. O inspirado de Assis estava constantemente em contato com as maravilhas do céu e lhe apareciam anjos e símbolos dos mais diversos. A grande maioria deles traziam mensagens sobre a missão do apóstolo e ele dedicava-se atentamente a todas elas. Era uma bússola maravilhosa a indicar o rumo e o sentido de seu trabalho. Teve ainda diversos sonhos reveladores que o ajudaram significativamente a concluir seus objetivos e concretizar a sua obra na Terra. Assim, viveu um verdadeiro iluminado. Foi homem, apóstolo, cristão, médium e santo. Ocupou várias posições e desempenhou diversos papéis na obra do Cristo, sem nunca deixar de se submeter aos desígnios do Mestre. Foi e continua sendo exemplo de redenção do ser, um verdadeiro método prático de como se viver para Deus no mundo das imperfeições. Em seus últimos momentos na carne, Francisco de Assis pediu para lerem os textos evangélicos correspondentes à última ceia. Francisco de Assis desencarnou em 3 de outubro de 1226. Esse espírito, tendo sido João Evangelista, foi um dos excelsos benfeitores espirituais da codificação sistematizada pelo nosso querido Allan Kardec e deixou-nos algumas mensagens bem profundas, como a publicada na Revista Espírita de dezembro de 1864, onde ele começa assim: o amor é a lei do Espiritismo. Ele dilata o coração e faz amar ativamente aqueles que desaparecem na vaga penumbra do túmulo. Na Revista Espírita de 1863, o apóstolo João enfatiza que chegou a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Assim, ele procedeu quando vivenciou a personalidade firme e resoluta de Francisco de Assis. Francisco de Assis, através da mediunidade de Chico Xavier, deixou a seguinte mensagem em 17 de outubro de 1951, em Pedro Leopoldo. O Calvário do Mestre não se constituía somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que descedentaram a alma dos séculos. E as flores que desabrocharam no entendimento do ladrão
e na angústia das mulheres de Jerusalém, atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Colhe as rosas do caminho do espinheiro dos testemunhos, entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Retempera o ânimo varonil em contato com o róseo divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas, caminha, é necessário ascender, indispensável o roteiro da elevação, com o sacrifício pessoal por norma de todos os instantes. Lembra-te, ele era sozinho, sozinho anunciou e sozinho sofreu, mas erguido em plena solidão, no madeiro doloroso devotamento à humanidade, converteu-se em eterna ressurreição. Não tomes outra diretriz, senão a de sempre, descer auxiliando para subir com a exaltação do Senhor, dar tudo para receber com abundância, nada pedir para nosso eu exclusivista, a fim de que possamos encontrar o glorioso nós da vida imortal. Ser a concórdia para a separação, ser luz para a sombra, fraternidade para a destruição, ternura para o ódio, humildade para o orgulho, bênção para a maldição. Ama sempre, é pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste, onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor de teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma, e as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço transubstancie em triunfo. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém, humana, sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos do céu para a defesa do aprisco? Avança, avancemos. O Evangelho é nosso código eterno. Jesus é o nosso mestre imperecível. Subamos em companhia dele no trilho duro e áspero. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo. Todavia, Cristo reina e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Fiquem na paz de Deus, fiquem no amor de Jesus. Graças a Deus.